Eurico Gaspar Dutra foi o 16º presidente do Brasil, eleito pelo Partido Social Democrático (PSD), partido cuja criação teve a participação de Getúlio Vargas. Nascido em 1883 em Cuiabá, Dutra é o único presidente que nasceu em Mato Grosso, considerando o mapa atual. Dutra foi militar, tendo ingressado na Escola Preparatória e Tática do Rio Pardo, no Rio Grande do Sul, e depois na Escola Militar de Realengo e na Escola de Guerra de Porto Alegre. Formado na Escola de Estado-Maior em 1922, Dutra não participou da Revolução de 1930, quando estava no Rio de Janeiro, mas tendo defendido a ambiguidade de frente à Revolução. A Revolução de 1930 foi um movimento armado que culminou o golpe de Estado que levou à eleição de Getúlio Vargas para o governo, pondo fim à República Velha, onde predominava a política do café com leite. Por ter comandado a repressão à intentona comunista em 1935, Dutra foi nomeado ministro da Guerra em 1936. Nesse posto, cumpriu o papel decisivo, junto com Getúlio Vargas e com o general Góes Monteiro, na conspiração e na instauração da ditadura do Estado Novo, em 10 de novembro de 1937, e na repressão aos levantes integralistas em 1938. Permaneceu como ministro da Guerra até sair do cargo para disputar a eleição presidencial em 1945. Durante a Segunda Guerra Mundial, Dutra esteve entre os líderes militares que eram contra o alinhamento do país com os aliados e um maior desenvolvimento do país no conflito. Dutra foi eleito presidente da República em 2 de dezembro de 1945, pelo Partido Social Democrático (PSD), em coligação com o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). Seu vice-presidente foi Nereu Ramos. Com 3,3 milhões de votos, Dutra superou Eduardo Gomes da União Democrática Nacional e Ledo Fiuza do Partido Comunista do Brasil. As principais realizações e acontecimentos ocorridos no governo Dutra foram: rompimento das relações com a União Soviética e alinhamento com os Estados Unidos, fechamento do Partido Comunista Brasileiro e cassação dos mandatos parlamentares desse partido, fechamento de sindicatos e prisão de sindicalistas que faziam oposição ao governo, criação da Escola Superior de Guerra voltada para a formação de oficiais militares, criação de incentivos que favoreciam a instalação no país de grandes empresas estrangeiras, criou o Plano Salto, cujo foco era a área de saúde, alimentação, transporte e energia, construção da rodovia ligando São Paulo e Rio de Janeiro, atual rodovia Presidente Dutra, construção da rodovia ligando Bahia e Rio de Janeiro. Visitou os Estados Unidos em 1950 no tratou de questões diplomáticas, políticas e econômicas. Instalação da Companhia Hidrelétrica de São Francisco. Durante seu governo foi criado o Estatuto do Petróleo voltado para a criação de refinarias e a aquisição de navios petroleiros. Em abril de 1946, seu governo proibiu os jogos de azar em território nacional. Durante o governo do presidente Dutra foi elaborada a Constituição de 1946, cujas principais características eram: restabelecimento das eleições diretas para o presidente, governadores e prefeitos. Foram mantidas as eleições diretas para senadores, deputados federais, estaduais e vereadores. Garantiu a igualdade de todos os cidadãos perante a lei. Concedeu liberdade de associação com fins permitidos pela lei do país. Estabeleceu a liberdade de manifestação de pensamento. A censura só poderia ocorrer em espetáculos voltados para a diversão pública. As correspondências de cidadãos não poderiam ser violadas. Liberdade de crença, de realização de cultos e outras atividades religiosas. Garantia ampla de defesa jurídica da pessoa acusada. O que fez Dutra deixar o governo foram as críticas pela má utilização das divisas acumuladas no curso da guerra. Na política externa, reforçou-se a aliança com os Estados Unidos. Por causa deste caso, o governo avaliou mal a situação das reservas em 1946. Tendo início em 31 de janeiro de 1946, o mandato de Eurico Gaspar Dutra foi finalizado em 31 de janeiro de 1951. Dutra continuou a participar da vida política brasileira. Fez um pronunciamento importante em 1964 contra o governo João Goulart.
que teve a ampla repercussão entre os militares. Em 1964, logo após o golpe militar contra João Goulart, tentou voltar à presidência, mas já estava por demais afastado do grupo militar dominante, sendo preterido por Humberto de Alencar Castelo Branco. Dutra faleceu na cidade do Rio de Janeiro, aos 91 anos, sendo assim o segundo presidente brasileiro que mais viveu, em 11 de junho de 1974.